O álcool é o meio, e se a pessoa segue bebendo, falando que a culpa é do outro, que a culpa é sua, que é o mundo que está errado, é porque ela... E eu digo isso com um certo carinho, tá? Uma certa compaixão, para que você olhe para isso não com julgamento, entende? Não com julgamento moral, mas olhar para examinar essa situação, olhar para isso. Olha só, que a pessoa está vivendo uma fantasia, tentando ter benefícios, sem ter prejuízos que a realidade impõe. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você, familiar de alguém que bebe demais, levar quem você ama a parar de beber. E meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E o vídeo de hoje vai ser sobre como fazer quem você ama parar de beber quando essa pessoa diz que só vai parar de beber por sua causa, ou só vai parar de beber por uma causa externa, que por ela não pararia de beber. E eu estou falando aqui de um estágio que pode ser que você já passou ou não ainda, e que não é um impedimento, né? Que muitas pessoas acham que isso é um impedimento. Olha, fulano começou a falar em parar de beber, ou por acaso ele só tentou parar de beber quando teve alguma coisa externa, alguma pressão muito grande externa, quando eu enchi o saco dele para ele parar de beber, daí ele ficou falando que, olha, por ele continuaria bebendo, mas como eu sou uma pessoa chata, por isso que ele vai ter que se privar de fazer de beber, porque se não teria problema nenhum de acordo com ele. São sobre essas situações que eu vou falar hoje, sobre esses cenários, certo? Em que pode parecer para você que está olhando assim, para essa situação, um obstáculo ou até mesmo um impedimento para fazer essa pessoa parar de beber, porque afinal de contas ela tem tido prejuízos, né? Senão você não estaria com esse interesse em que ela parasse de beber, e ao mesmo tempo ela não assume para si esses prejuízos, ela não, de alguma forma não reconhece esses prejuízos e não se responsabiliza por parar de beber, né? Fica colocando assim como se fosse o mundo, como se fossem as pessoas ao redor que estão talvez num complô, ou talvez de alguma forma pegando no pé dessa pessoa para que ela pare de beber, quando no final das contas ela não estaria querendo parar, não precisando, não sendo interessante para ela realmente parar de beber, por qualquer razão que seja, qualquer justificativa que ela diga. E assim, pode soar para você um obstáculo isso na medida em que você pode achar que, olha, ele não quer parar de beber por si só, e você pode começar a achar que ele nunca vai querer parar de beber, já que ele diz essas coisas, já que esse talvez possa estar sendo o pensamento dele atual, e pode ser muito frustrante você olhar para isso e, poxa, imaginar que talvez nunca ele vai mudar essa mentalidade. Ó, tá dizendo aqui, ó, para nós no chat. Desculpe. Meu marido bebe e diz que a culpa é minha. Ou ele bebe e diz que a culpa é dos outros, né? O bebe e diz que a culpa é dos outros, a culpa é dos outros. Serviria também, tá? Serviria também para esse é um cenário muito semelhante, em que a pessoa diz, olha, eu bebo, mas é porque é a única coisa que eu poderia fazer, dado o cenário que acontece, é por culpa de alguém. E agora, eu não quero dizer o seguinte, isso não significa, tá, que a pessoa é irrecuperável. Esse obstáculo. Esse não significa que a pessoa é irrecuperável, não significa que essa pessoa não vai mudar, não significa que ela não vai poder ter alguma diferença no comportamento dela. Certo? Por que dá para superar esse obstáculo? Por que dá para superar esse obstáculo? Pelo seguinte, numa análise mais profunda, numa análise mais profunda, o que essa pessoa, e agora eu quero te pedir para você ter uma análise mais profunda comigo aqui, tá? No primeiro momento o que eu vou dizer pode soar para você um pouco estranho ou um pouco complexo, no sentido assim que talvez você ache que não é o que eu vou dizer, mas eu quero que você reflita sobre o que eu vou falar agora, porque é uma forma de a gente enxergar a situação que você vai entender ao longo desse vídeo. É o seguinte, numa análise mais profunda, o que a pessoa quer não é o álcool. Louco isso, né? A pessoa diz que quer beber, ela bebe,
Ela fala que é a única atitude que poderia tomar nessa situação, mas eu estou dizendo para você que numa análise mais profunda, o que essa pessoa busca não é o álcool. O álcool é o meio. O álcool é o meio, mas o que a pessoa quer é o que o álcool proporciona, por enquanto. Só que o que acontece? Ela vive nesse momento como ela vive nesse momento uma certa fantasia, tentando ter os benefícios do álcool sem ter os prejuízos que a realidade impõe. Entende? Por exemplo, a pessoa ela bebe, por exemplo, igual a seguidora falou assim, olha, meu marido diz que ele bebe por minha culpa. Vamos examinar isso, tá? Só me disse isso, mas vamos examinar a possibilidade de o que ele pode estar querendo dizer com isso. Por que alguém diria que bebe por culpa? Culpa sua que eu bebo. Essa pessoa está dizendo, olha a análise, tá? A gente vai aprofundar um pouco nisso. Olha a análise, a gente vai decompor essa frase. Que a pessoa, olha, não é isso que ela disse, mas a gente vai decompondo e identificando os sinais do o que está por trás do que ela disse. Que é o seguinte, olha, tá, você, minha esposa, minha mãe, minha filha, minha irmã, toma atitudes e essas atitudes que você toma me trazem um tipo de sentimento e esse sentimento ele me é desagradável e eu encontro o álcool como uma forma de me livrar imediatamente desse sentimento desagradável. Ou, olha, você, por exemplo, chega em casa, vou tentar trazer mais para concretude. Eu chego em casa e você sempre está reclamando. Eu sei que pode parecer muito louco para você, mas calma, escuta. Olha, quando eu chego em casa, o seu alcoolista dizendo, né? Eu chego em casa e a minha esposa começa a reclamar, pode até reclamar com razão, mas reclamar de mim, eu fico tão angustiado e aquilo essa angústia e me faz, e daí eu bebo, porque quem é que aguenta uma situação dessa? Como se beber fosse a única forma de conseguir este benefício. Então, novamente, o álcool é o meio. E se a pessoa segue bebendo, falando que a culpa é do outro, que a culpa é sua, que é o mundo que está errado, é porque ela. E eu digo isso com um certo carinho, tá? Uma certa compaixão, para que você olhe para isso não com julgamento, entende? Não com julgamento moral, mas olhar para examinar essa situação, olhar para isso. Olha só, que a pessoa está vivendo uma fantasia, tentando ter benefícios, sem ter prejuízos que a realidade impõe. Né? Por vários fatores que a gente pode se aprofundar em outros vídeos. Mas é como se ela estivesse assim, se testando, se provando, calculando, igual um cego tentando tatear, né, as beiradas, né? Como se fosse uma pessoa cega, você tentando tatear, uma pessoa que está tateando as beiradas, vendo até onde que as coisas podem ir com esse comportamento que ela está tendo. Esse comportamento, esse hábito de beber. E o que acontece? É o seguinte, eu quero te contar, porque isso funciona como se fosse um comportamento. Esse comportamento de beber, ele é nutrido e mantido pelo mesmo mecanismo dos hábitos. E eu vou te contar um experimento que fizeram para falar sobre os hábitos, né? Como que uma pessoa aprende a se comportar de determinada maneira. O nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. Sempre que ele puder ir pelo caminho mais fácil para resolver um problema, ele vai tentar automatizar os processos. Né? Você respira sem pensar sobre isso. Tem muitas atitudes, muitos comportamentos que eles são automatizados para te poupar energia e liberar sua mente para pensar em outras coisas. Então, o que puder ser automatizado, ele automatiza. E esse é o mecanismo do aprendizado. Daí, quanto mais automático é aquele comportamento, menos a pessoa tende a pensar sobre isso. Ela simplesmente executa aquele comportamento e aquele comportamento traz esse benefíciozinho a curto prazo e ele continua ocorrendo. Porque ele, em alguma instância, ele dá certo para alguma coisa. Por isso que não é interessante a gente falar em hábitos bons ou hábitos ruins, porque isso pode atrapalhar um pouco a forma da gente entender o hábito, porque o hábito está a serviço de algo. Se a pessoa segue bebendo, isso está a serviço de algo. Se você segue lidando com ele da forma que você lida, mesmo que você ache que não está certo, esse comportamento está a serviço de algo. Ele está servindo, ele está funcionando para algo. Pode ser que ele não está funcionando para o seu objetivo. E é por isso que é interessante observar isso.
porque o alcoolista que não percebe que o comportamento dele está errado, eu vou te falar aqui de um experimento, tá? Porque essa parte do cérebro dos hábitos, ela é comum para os seres humanos e para os animais. É uma área que é para os animais também, então tem muitos experimentos com animais. Eu vou te contar aqui de um experimento que fizeram com um gato numa gaiola. Colocavam um gato numa gaiola e o gato tinha que apertar um botão, tinha que fazer uma série de ações, tinha que tomar algumas ações, para quando apertasse aquele botão ele ganhava comida, que era a recompensa. No começo, a hora que colocava o gato ali, ele ficava desesperado na gaiola e assustado e se revoltando, tentando morder a grade, tentando fugir da grade e muito revoltado, tentando pegar o alimento de uma forma que não era possível. Aí as grades não deixavam ele pegar o alimento, então ele começava a ter que mudar o comportamento porque não dava certo. E daí o que acontecia? Chegava um ponto em que ele apertava, ele causava o estímulo correto e ganhava o alimento. E aí faziam a mesma coisa com o gato no dia seguinte. A tendência é que ele reclamasse um pouco, né? Meio sacana esse experimento, né? Mas é um experimento. Que o gato reclamava um pouco e depois ele, em menos tempo, ele apertava o botão certo e ganhava a recompensa. Então é o seguinte, conforme o gato ia apertando o botão certo e ganhava a recompensa, ele ia aprendendo e cada vez era mais rápido. Até que um ponto em que chegou, no começo não me lembro exatamente quanto tempo era, mas era tipo 50 minutos no começo, e depois no final ele fazia isso em 30 segundos. E era sempre em 30 segundos, porque o hábito foi criado. Porque ele aprendeu que apertando aquele botão, tomando aquela ação, ele ganhava a recompensa. Um mecanismo cerebral primitivo, que o ser humano também tem. Sem isso a gente não sobrevive. Só que a gente precisa decifrar os hábitos para não ser consumido por eles, tanto os nossos quanto de outras pessoas que nós amamos. Então é o seguinte, na medida em que esse gato tivesse que mudar o comportamento e aqui eu estou dizendo para você, estou explicando, o estudo não foi assim, mas poderia ter sido. Mas, e certamente tem outros que falam assim, mas olha, se mudasse o comportamento, se não fosse aquele botão, se mudasse o botão, tivesse que apertar outro botão, aquele gato que já aprendeu a apertar o primeiro botão, ele tentaria apertar muitas vezes o primeiro botão, achando que é o correto. E talvez ele tentaria morder a grade novamente, e talvez ele demorasse um tempo demorasse alguns dias, ou demorasse alguns minutos a mais, para chegar ao ponto de apertar o botão correto, porque aquele botão ali que ele estava apertando já não estava mais funcionando. É assim que é o comportamento do alcoolista também. É assim que é o comportamento dos seres humanos. Então, pensa só, o alcoolista, ele não começa raramente ele começa do dia para a noite, tendo prejuízos graves, imediatos, e que ele reconheça já de imediato. Ele começa por alguma razão, um comportamento que foi sendo reforçado, ele ia bebendo e aquilo trazia alguns benefícios e ele começou num nível mais automático a adotar esse comportamento quando certas circunstâncias acontecem. Determinado contexto, sei lá, ele estava estressado, sempre que estava estressado bebia. E daí, quando bebia, distraía ou aliviava de alguma forma aquele estresse do momento, então o que ficou associado era estresse, beber. A ressaca não é contabilizada imediatamente. Nem sempre tem tanta ressaca. Então, acaba que num cálculo meio grosseiro pode valendo a pena e a pessoa segue sentindo ou tendo um aprendizado automatizado de que aquilo funciona. Então, o que acontece? A pessoa fica achando que isso é normal, que isso está correto. Então, o que acontece? Quando a realidade começa a ficar muito... não dá mais para ser assim. As coisas precisam mudar. E as pessoas ao redor tendem a sentir isso primeiro. O que tende a acontecer? Tende a ele olhar e falar assim, não, o que eu fiz sempre deu certo. Agora, a resposta que eu estou tendo negativa em relação ao meu comportamento é você me falando, é você reclamando, ou é o meu chefe que reclama, ou é alguma coisa externa a mim que não sou eu. O meu chefe falou que se eu não fizer um tratamento ele vai me demitir. Então, meu chefe eu não entendo esse meu chefe. Eu nem bebo tanto assim. Percebe? É assim que acontece. Então quer dizer o quê? Esse comportamento não quer dizer um impedimento. Isso é apenas resistência. E é assim que eu estou falando aqui para você de motivação. O que é motivação? Motivação é a prontidão para a mudança. É o quanto uma pessoa se sente
pronta e disposta a mudar. Essa motivação ela pode vir de fora, para qualquer ser humano. Pode vir de fora e pode vir de dentro. Em geral, ela tem uma mistura, um pouco de dentro e um pouco de fora. Nós estamos falando aqui de uma motivação que está nascendo de fora. E é muito comum que ela nasça de fora. Primeiro, comece de fora, primeiro. Os impactos do mundo. Porque a pessoa está bebendo, está achando que está tudo bem, e aí o mundo começa, pela realidade, pelos impactos que isso gera, naturalmente, a dar sinais de que, olha, isso não dá para continuar assim. Então, essa motivação começa a nascer de fora. Aí a pessoa olha para isso e no momento em que ainda não tem a motivação interna, ela olha para isso e estranha. Por quê? Porque existe ainda um processo que não que seja demorado, tá? Não entenda? Tem gente que eu falo processo, a pessoa acha que é necessariamente demorado. Não, quando eu falo em processo, eu não estou falando sobre uma duração curta ou longa de tempo, não é isso. Eu quero dizer o seguinte, que olha só, pensa só o seguinte, essa pessoa sempre fez um comportamento, ou durante bastante tempo adotou esse comportamento, e repetiu esse comportamento, teve alguns benefícios com esse comportamento, por mais que eles sejam, pareçam malucos, teve alguns benefícios a curto prazo ali, igual o gato quando apertava o botão e recebia a comida, né? E eu quero que você pense nisso num nível abstrato, tá? Não concreto, porque varia muito o que é um benefício, o que é uma recompensa, de acordo com cada pessoa. O que é muito legal para você pode não ser tão legal para outra pessoa. Tipo, eu acho muito legal dar abraço, eu sou uma pessoa que gosta de abraçar. Talvez a outra não goste, então aquilo não seja legal para ela. Então a gente está falando de coisas que são percebidas como positivas, de alguma forma, em algum nível imediato. Certo? Então a pessoa repetiu esse comportamento e isso acontece o quê? Quando o nosso senso de identidade, é muito louco isso, mas o nosso senso de identidade é uma leitura nossa dos nossos comportamentos. Parte do nosso senso de identidade é uma leitura dos nossos comportamentos. Se você é uma pessoa que sempre promete e não cumpre, eu faço uma promessa que eu vou começar uma dieta e eu nunca cumpro. Eu faço uma promessa que eu vou começar a ler e nunca leio. Talvez você comece a acreditar que você é uma pessoa que, então eu não consigo, eu não sou uma pessoa persistente, por exemplo. Ou, eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu sempre estudei durante muito tempo. Talvez você comece a pensar e acreditar que a sua identidade é de uma pessoa estudiosa. Então os hábitos têm muito a ver, eles vão moldando a identidade. E às vezes a pessoa confunde, achando que se ela mudar, ela vai estar abrindo mão da identidade dela. E pode ser que exista um conflito aí, curto, entre essa percepção sutil, mas profunda, de que o alcoolista possa achar assim, que olha, eu sou uma pessoa que bebe, eu sou essa pessoa que bebe, eu sou essa pessoa que não tem problemas bebendo, eu sou a pessoa que é forte para o álcool. E isso pode causar esse erro de pensamento e ele pode ter associado, tá? Isso é bem comum, a uma sensação, e porque qualquer outro comportamento também é assim, a liberdade. Eu posso ser livre para fazer o que eu quiser. E o fato é que um adulto é livre para fazer o que quiser. Só que nós não estamos falando aqui de tirar a liberdade de uma pessoa. Nós estamos falando aqui em melhorar a vida dessa pessoa e sua, né? Melhorar a sua vida e melhorar a vida dessa pessoa. Nós estamos falando aqui de melhorar a vida da pessoa. Só que é como se tivesse o gato na gaiola e você tentasse dizer para ele, olha, é o outro botão, é o outro botão, é o outro botão. E ele, não, é esse botão aqui, é esse botão aqui, é esse botão aqui. E aí é isso que... Porque eu sempre apertei esse botão aqui, sempre funcionou esse botão aqui. Agora eu vou ter que apertar outro botão. Esse outro botão é mais longe, esse outro botão... E daí, enquanto isso, pode ser que o gato comece a ter desconfortos, comece a passar fome, comece a ficar desagradável para ele, até que ele seja deparado com a realidade de que ele precisa, olha, apertar outro botão, tá? Estou sendo aqui didático para você entender. Agora, a pessoa começa então a querer mudar quando aquela função daquele comportamento já não é o melhor para ela. Já não funciona mais da mesma forma. Por exemplo, todo comportamento tem uma função, ele acontece porque tem uma função, a gente não desperdiça energia. Isso é contra o instinto de vida, desperdiçar energia. Os comportamentos têm uma função, compreender essa função te ajuda muito a modificá-los. Então, assim, a pessoa começa a mudar quando aquela função daquele comportamento já não é mais tão interessante por alguma razão.
por alguma razão, qualquer que seja, mas aquela função, ou porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para ficar claro, tá? Aí eu preciso para esclarecer o fundamento. Olha só, o marido reclama que a esposa enche o saco dele, fica reclamando com ele, e daí ele diz que ele bebe por causa dela. E aí o seguinte, se a gente começa, vamos imaginar aqui, ó, vamos criar um cenário fantástico para a gente imaginar. Se essa esposa mudasse esse comportamento que ele usa como justificativa para beber, isso teria que ser, ia mudar de desculpa. A desculpa viraria outra, talvez. Não é mesmo? Mas é porque a função daquele comportamento não é que a esposa pare de encher o saco dele, apesar de que a esposa enchendo o saco dele facilita com que esse comportamento dele possa ocorrer, mas não é a encheção de saco da esposa. Muitas vezes é a forma de lidar com a emoção que está associada a beber. Entende? A esposa enchendo o saco é só uma forma de criar, talvez, pelo jeito dele de interpretar as situações, o desconforto que está associado a beber. Certo? Então, e isso funcionou por um tempo, ele bebeu durante um bom tempo, funcionou para aliviar o estresse, funcionou para relaxar, por mais que deu tudo errado depois, mas a gente está avaliando aqui funcionalmente o hábito, buscando, e é assim que a gente vai buscar a mudança dele, a gente faz o quê? Ele ganhou confiança que aquilo funcionou, então pode ficar um pouco confuso no início, por mais que seja verdadeiro, por mais que seja realmente necessário que ele mude. Eu teria muitas histórias sobre isso, tá? De pessoas que começaram achando que não precisavam parar de beber. Se você conhecer a minha história, você vai ver que boa parte da minha formação foi trabalhando durante alguns anos justamente com pessoas nessa exata situação. E o que acontece? Vários casos, tá? Mas teve eu vou contar aqui de um paciente, tá? Uma pessoa que internou para parar de beber por causa da esposa. Porque a situação estava muito ruim, ele internou por causa da esposa, porque senão ele perdeu o casamento, as coisas estavam muito ruins, então assim, a bomba explodiu, estava num ponto assim que não dava mais, ele internou. Só que o que acontece? Esse cenário inicial que motivou a internação dele, pode ser um cenário que dá um start inicial, só que ele está longe de resolver o problema a longo prazo. Pode ser interessante, não que a não funciona, nada disso assim, tá? Tô falando o seguinte, houve um estopim que explodiu e daí, agora eu preciso mudar, poxa. Aí a pessoa entra e ainda continua reclamando, olha, mas é porque minha esposa é intolerante, porque minha esposa ela é chata, olha só, todo mundo bebe como eu bebo e não tem nenhum problema isso e tal. Tá, pode ter começado assim, só que isso pode começar assim, só que isso é uma casa de palha. Tá? Tem gente que acredita que essa é a melhor estratégia, forçar até o final, mas já vou falar sobre isso. Mas isso pode ser um começo. Uma casa de palha é melhor do que casa nenhuma. Né? Melhor que casa nenhuma, mas a gente quer uma casa de tijolos. Então o que acontece? Essa pessoa ao longo da começou reclamava, daí começou ao longo do tempo ficar um pouco mais tempo sóbrio e começar a ter mudanças outras no relacionamento com a esposa, mudanças outras, reavaliações sobre como a vida dele estava indo, e essas reavaliações, né, que ele pôde fazer, inclusive com auxílio junto com a esposa pôde fazer reavaliações da forma de lidar com ele fez reavaliações sobre como estava indo a vida dele e para onde ele gostaria que fosse, e a esposa também fez a mesma coisa, e aí sim começaram a pensar, poxa, tá, os hábitos, tanto da esposa quanto os dele, poderiam ser modificados para atingir objetivos que eles tinham, né? Ele tinha interesse em manter o casamento, isso foi um clique, tá? E a esposa também tinha interesse em que ele parasse de beber e manter um casamento agradável, um casamento satisfatório, né? Não gostaria de continuar vivendo assim. Então ela também reavaliou o que ela estava fazendo e começou a mudar a forma de lidar com ele, e aí começou a nascer a motivação intrínseca dele, aquela motivação interna dele. E aí por quê? Com essa reavaliação da vida, com a modificação também do cenário, aí que as coisas conseguem a ser construídas a longo prazo.
para ter uma sobriedade. Não que demora para construir, entende? Tem gente que já começa, vai dar longo prazo. Eu estou falando longo prazo, de manter a sobriedade a longo prazo. Isso pode ser feito sem muita demora, pode ser feito em algumas semanas, essas mudanças. Só que o que eu estou falando aqui é mudanças que seguem acontecendo, que seguem permanecendo boas ou mantidas ao longo do tempo. Elas não podem ser baseadas só na motivação externa. Elas podem nascer de alguma forma da motivação externa, mas elas têm que ir caminhando para cá. Caminhando para a motivação interna. Outro caso, por exemplo, olha, um esposo, esse não foi de uma internação, foi de uma seguidora minha que me contou a história seguinte, que o marido, ele bebia muito, e quando ele bebia, aquilo causava o relacionamento familiar estava muito desgastado, estava muito desagradável, eles não se falavam muito, enfim, estava um clima tenso, sabe aquele clima tenso? E as pessoas todo mundo meio de mal com ele. Só que quando ele bebia, as pessoas começavam a dar mais atenção para ele. E isso, de alguma forma, começava a fazer ele achar até num nível não racional, porque o hábito ele não é necessariamente consciente. Então, aí o que acontecia? A função do hábito de beber se tornou trazer as pessoas mais para perto, porque daí quando ele bebia, as pessoas iam tentar conversar com ele, iam tentar acalmar ele, iam tentar saber da vida dele. Então, o que acontecia? Beber, a função de beber passou a ser ele ter as pessoas perto dele, porque é uma necessidade que quase todo mundo tem, uma necessidade de ter envolvimento social, de ser bem-quisto, de ser valorizado. Então, o que acontece? Aí as pessoas reclamavam com ele que ele bebia e ele não entendia, ele falava, olha, eu não vejo problema em beber, você que está enchendo o saco. Daí quando a pessoa está nessa, ela começa a achar 1001 desculpas. Só que essas desculpas não são o caso, entende? Não é o caso. O hábito ele não é feito baseado no discurso, ele é feito na base da função dele. Não é na base da boca. Eu falo, eu bebo porque eu gosto de beber. Não é bem assim. Entende? A pessoa gosta do resultado. Claro que pode gostar de beber, mas a gente está fazendo uma análise mais profunda. A pessoa gosta do resultado daquilo. Gosta do que aquilo resulta. Na função que no problema que aquilo resolve. Por mais que não resolva um problema a longo prazo, mas resolve um problema emocional imediato ou algum outro problema que aquilo resolve. Ou traz alguém para perto. Então acabava tendo essa função e daí ele é como se o gato apertasse o botão e viesse comida. Ele bebia e vinha certas recompensas para ele, que no contexto dele eram interessantes, mesmo não intencionalmente, mesmo não racionalmente, mesmo que se perguntasse para ele não diria isso, duvido que diria isso, eu talvez nem tivesse percebido isso, porque justamente os hábitos acontecem de uma forma automatizada, né? Os seus, os meus, a gente tem que parar para olhar o que é que a gente está fazendo e se a gente quiser mudar o hábito, observar a serviço de que ele está acontecendo. E daí beleza, vai ter gente que vai falar o seguinte, né? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Ó, vamos ver, o que mais? Vou falar algumas histórias agora. Gente, se você me acompanha há mais tempo, coloca aqui para mim, hashtag veterano ou veterano, somos 1%. E se você está começando a me acompanhar agora, coloca a hashtag novato ou novata para eu saber, tá? Se você me acompanha há mais tempo, coloca aqui, hashtag veterano ou veterana, ou hashtag somos 1%. Se você está começando a me acompanhar agora, me conta aí o seu nome, a cidade que você é, e hashtag novato ou novata, tá? Clica no coraçãozinho, encaminha para outras pessoas aqui, tem um botão de compartilhar aqui, compartilha também com outras pessoas, que agora eu vou entrar em algumas objeções sobre isso, né? Olha, Vitor, legal aqui da Correia, legal, olha o que ela disse para mim aqui no Facebook. Vitor, mas e se as reclamações dele não forem verdade? Vitor, e se as reclamações dele não forem verdade? Olha, se a gente olhar de um nível superficial, a gente vai ficar preocupado se a reclamação dele é verdade ou não. Se a gente olhar num nível superficial, a gente vai começar a entender o que ele diz como uma realidade ou uma mentira. Se a gente olhar para um nível mais profundo e olhar para a função que existe aquilo que ele está falando, aí a gente vai começar a entender realmente o que se passa. Porque assim,
Se ele faz reclamações que não são verdadeiras, essas reclamações são um comportamento. E esse comportamento está a serviço de algo. Ele pode estar fazendo reclamações não verdadeiras para quê? Para que parem de encher o saco dele, para que ele possa continuar bebendo. Entende? Mas como é que a gente acaba com uma reclamação que não é verdadeira? A gente escuta. E a gente pede detalhes. E a gente escuta e abertamente fala, então vamos ver. Olha, isso é assim? E a gente se mantém, não entende isso como uma acusação, mas a gente se mantém aberto a negociar então. Olha, você faz reclamações, vamos ver, me explica melhor, como é isso? Me explica melhor. E a gente coloca a pessoa para pensar e também para dar mais informações. E aí vai ficando mais fácil para você entender a função daquilo ali. Que não importa se o que ele está dizendo é verdade ou não num nível somente racional. A gente precisa olhar para, olha, a serviço de que está isso que ele está me dizendo? A serviço de que está isso que ele está me dizendo? O que ele está buscando com isso que ele está fazendo? Porque às vezes ele não vai nem saber dizer. E daí a outra fala assim, e quando ele diz que a nossa conversa é lição de moral? Cara, 90% das vezes, tá? Ou mais. 99%. Tá? Não, eu vou dizer até hoje, tá, Cláudia? Até hoje. Tá, talvez exista alguma vez que não foi assim, mas 99% das vezes, quando o alcoolista fala que as pessoas estão dando lição de moral, se você está me dando uma lição de moral, eu não gosto de lições de moral. Ele tem razão. Não que a lição de moral é mentira. A lição de moral ela pode ser verdadeira, ela pode ser exata, ela pode ser precisa. E esse não é o problema da lição de moral. O problema é que lições de moral elas afetam um mecanismo psicológico muito forte, que é o mecanismo psicológico da autonomia. Eu quero ter o direito de errar. É igual o gato na gaiola, você tentar explicar para o gato que ele tem que apertar o outro botão. Aí você começa a impactar outras coisas. Por exemplo, quando você tem razão, inclusive, você dá uma lição de moral numa pessoa, e você tem razão, essa pessoa, para te ouvir, ela vai ter que atravessar o orgulho dela. E o orgulho do ser humano, ele é difícil de atravessar. Para qualquer pessoa. Ele está ligado um pouco à autoestima. Então, lições de moral... você está errado, então eu vou te dar lições de moral. Fazem a pessoa não refletir sobre o assunto. Entende? Então, lições de moral, eu acho que vale a pena você ouvir com clareza. Olha... ele está achando que eu estou tirando a liberdade dele. Eu não estou aqui para falar sobre liberdade. Eu não estou aqui para discutir questões filosóficas, entende? Não cai nessa, não. Não estou aqui para ser dona da razão. Isso nem me interessa. Eu estou aqui com outros objetivos. Eu já vou te falar como superar isso de outra forma. Olha, mas tem gente que diz o seguinte... Vitor, mas a pessoa precisa querer parar por si própria. Senão, nada funciona. Nada funciona se não for quando a pessoa quer fazer por si própria. Tem gente que fala isso, né? Tem gente que fala. Para mim é um pouco difícil entender esse raciocínio, mas eu tenho que fazer engenharia reversa para lembrar dele. Mas é o raciocínio seguinte, que a pessoa precisa querer parar por si própria, porque nada vai funcionar se ela não tiver motivação interna, se ela não estiver pronta para dizer que ela quer mudar. Até esse ponto não adianta fazer nada, porque a pessoa só vai querer mudar quando ela chegar no fundo do poço. Não sou só eu que estou dizendo isso, e não é só o que eu vi durante muitos anos, tá? Acontecer todos os dias, eu via isso acontecendo, pessoas sendo mandadas para tratamento, para parar de beber e usar drogas, contra a vontade, tendo a oportunidade de sofrer as intervenções, ou enfim, se receberem estímulos que favorecessem elas a começarem a ter a motivação interna, e daí, né, ajustando as coisas também com a família, isso mudar e a pessoa querer parar de beber. E começar com internações, às vezes até forçadas. E não sou só eu que estou dizendo isso, não é só o que eu vivi. É o que diz o NIDA. O NIDA é uma associação americana, NIDA. NIDA, National Institute on Drug Abuse. É uma instituição, das maiores instituições do mundo, do planeta, sobre tratamento para alcoolismo e outras drogas também. Que tem o seguinte, que tem um dos, eles têm 13 princípios, tá? O 11º princípio é:
o tratamento ou a intervenção, ela não precisa ser sempre voluntária para ser efetiva. Então, é o que eles estão dizendo lá. Então, você que está querendo fazer o oculista que você vai parar de beber, e ele ainda diz que, você, olha só, você está me maltratando, você não está sendo justa comigo, você está sendo injusto, o certo seria deixar eu beber à vontade sem me perturbar e me dar espaço para que eu pudesse beber para sempre. Não é verdade. Você tem todo o direito de ter sua opinião, você tem todo o direito de buscar isso que você está buscando, né? Agora é o seguinte, o jeito errado de fazer isso é você tirar a liberdade da pessoa de agir, né? Você tirar a liberdade dela de agir. Porque senão a gente começa... Beleza, você quer que ela pare, às vezes você pode até... Né, isso que eu falei de tratar a pessoa contra a vontade, por exemplo, internar contra a vontade, é muita exceção, tá? Isso não é o que é para fazer para todo mundo, não. Eu só quis dizer que isso existe, isso pode funcionar, mas isso é para casos muito selecionados e para isso você vai precisar, se for o caso, está tão ruim assim que está considerando isso, você vai precisar de uma avaliação psiquiátrica individual, né? Individual, vai ter que ter uma avaliação psiquiátrica direta para poder ver isso. Não é isso, e isso não vai ser o fim, isso vai ser só o primeiro degrau, vai precisar trabalhar muito ainda depois disso. Só estou dizendo que mesmo quando é à força, muitas vezes pode ser eficaz, mas tem que ser muito bem planejado isso, com apoio, e tem que ter outras medidas posteriores para que a motivação passe a ser dele. Senão, é uma casa de palha, certo? Então, assim, o jeito errado de fazer isso é você, familiar, tirando a liberdade da pessoa de agir. Por exemplo, querendo obrigar ele a fazer exatamente tudo do jeito exato que você quer. Isso não é necessário, tá? Não precisa ser exato. Por isso que os fundamentos são mais importantes do que a coisa dita, porque tendo o fundamento na cabeça você passa a ter um repertório infinito de maneiras de lidar. Então é o seguinte, aí se você tentar obrigar ele ou dizer que tem que ser assim, tem que ser assado, agora é o seguinte, e você ao mesmo tempo vai aliviando o desconforto dele quando ele tropeça, os pequenos desconfortos do cotidiano, você vai acabar favorecendo que ele continue achando que está tudo bem continuar do jeito que está. E olha, muitas pessoas, talvez a maior parte das pessoas, vão rejeitar o alcoolista que vive assim, que pensa assim. Por mais que isso é uma doença, por mais que isso não é o que a pessoa é só como ela está, tem muita gente que vai desprezar essa pessoa, que vai maltratar ela muitas vezes, que vai tratar ela com realmente desprezo. Mas é o seguinte... esse ciclo de desprezo, olha, eu vou desprezar essa pessoa porque ela me faz mal, esse ciclo de desprezo, de falta de responsabilidade pelas próprias ações e emoções, causa mais desprezo, causa uma negatividade, causa uma guerra, e se você quer ganhar tempo, não entra por esse lado. Agora, qual que é o jeito certo? É você... Percebeu? Beleza, ele tá nesse mundo de fantasia, ok, eu tô olhando para isso, é desagradável, dá ansiedade, poxa, é desagradável, eu quero mudar isso, tá certo, né? Faz todo sentido, você tá enxergando a realidade do jeito que ela é, né? Ou pelo menos de uma forma mais exata, com as consequências que você está vendo acontecerem, mas o jeito certo é você enfatizar a liberdade de ambos. Enfatizar a liberdade. Por exemplo, quando ele fala, olha, você fica me dando lições de moral, isso, as chances são de que ele está dizendo, olha, você não está me deixando agir de uma forma livre. Não, eu não estou tentando tirar sua liberdade. Não estou tentando tirar sua liberdade. Mas, a sua liberdade também tem que ser reforçada por você. Você também precisa da liberdade. Então, você vai enfatizar a liberdade de ambos. Ambos são livres. E ambos são pessoas diferentes, né? Eu sou eu, você é você, nós estamos nos relacionando num contexto. E eu tenho as minhas preferências, as minhas opiniões, e ambas nossas preferências, ambas nossas opiniões importam, e o que nós podemos fazer é negociar expectativas, negociar escolhas e proporcionar, e você tem, daí se você quer fazer essa pessoa parar de beber, se você quer que ela mude o comportamento dela, você precisa proporcionar escolhas realistas. Por exemplo, o filho não tem dinheiro ele perdeu o emprego porque ele está morando na sua casa e ele perdeu o emprego e ele queria e ele está sem dinheiro e acabou o dinheiro dele, ele quer que você dê dinheiro para ele comprar cigarro, ele quer que você dê dinheiro para ele comprar bebida, ele quer que dê dinheiro para você, que você dê dinheiro para ele ir numa festa. Olha,
se não é esse tipo de coisa que você quer valorizar, que você acha interessante, você tem direito de, por exemplo, não fornecer esse dinheiro. Vitor, mas se eu não der o dinheiro, ele vai arranjar de outra forma. A gente está construindo um pilar. A gente está construindo um pilar de mudança de hábito. E pelo menos, se o hábito começa a ter um pouco mais de trabalho, já começa a ser um pouco mais difícil de ser mantido. E aí a gente começa a plantar algumas sementes. Tá? Estou dando só um exemplo. De proporcionar escolhas realistas, de se envolver em situações que sejam realistas, né? E você pode expressar que você não concorda. E sabia que dá para expressar que você não concorda com a pessoa sem dar uma lição de moral nela? Pensa um pouco nisso. Você pode expressar que você não concorda com a pessoa sem dar lição de moral nela. Você pode fazer isso, sem tornar uma disputa pela liberdade. Porque daí você, sem tornar uma disputa pela razão, vocês podem discordar de algo e concordar em vários outros pontos, da vida. E agora, faz o seguinte, agora respira fundo. Agora é um momento importante. Seguinte, olha só. Às vezes, quando você está lá, no meio do furacão, né? No meio de todas as coisas ruins acontecendo, muitas emoções intensas acontecendo, a vontade que você pode ter de se livrar disso o mais rápido possível, e talvez você esteja assim, ó, assim. Eu preciso falar para ele. Eu preciso então tirar todo o dinheiro dele. Eu preciso então colocar um remédio escondido. Eu preciso então enterrar. Eu preciso então fazer isso ou aquilo. Calma. Primeira coisa, calma e olha para o cenário. Os hábitos são automatizados. E quando eles são automatizados, a gente perde o controle deles e eles levam a vida para um lugar que você não quer que ela vá. Então, olha, pare, não entra no ciclo imediatista de decidir o que você vai fazer imediatamente. Porque daí tem gente que chega assim, Vitor, olha só, como é que eu faço para convencer quem eu amo que ele é um alcoólatra, para fazer ele admitir que ele é um alcoólatra? Será que esse é a melhor forma para essa pessoa nesse contexto e para você dizer isso para ela? Dá um passo para trás antes de decidir o que é para ser feito, e porque senão você vai começar a caminhar por um caminho que vai chegar lá, talvez nem chegue lá, ou talvez vá mais longe. Então pensa que você está numa rotatória, ou sei lá, balão, como é que se chama em outros lugares do país, que é um lugar onde um trevo, que tem vários lugares para você ir. Tem vários lugares. Alguns deles vão levar à sobriedade de quem você ama. Outros deles vão levar também, mas vão demorar mais. Outros vão ser mais rápidos. Se você nem olhar para quais existem e você já direto for para esse e achar que é esse, se agarrar nesse, você vai nem pensar no que é melhor ou pior, e nem nas vantagens e desvantagens, você vai seguir cegamente. Então, você vai se perder. A chance vai ser um tiro no escuro. Então, o que você vai fazer? Pensa num cenário mais geral. Vai para trás. Olha assim para trás. Aí tem gente que já começa nessa hora, mas Vitor, isso e aquilo. Calma, cara. Eu não falei que é para fazer uma coisa ou outra. Falei, olha, o que é para você fazer primeiro, antes de tudo. Esse é o ponto de partida. Onde é que eu estou? Tá, eu quero chegar lá. Qual o melhor caminho? Então agora você vai pensar no cenário geral da vida dessa pessoa, na vida de quem bebe demais. O comportamento tem uma função, não tem? Então vai pensar nas metas da vida dele. Quais será que são as metas da vida dele? Por que ele faz o que ele faz? O que ele está buscando? Mesmo que de um nível não consciente, assim, não racional, que ele busca uma coisa. O que essa pessoa está buscando na vida dela? Como é que ela está construindo a vida dela? Por que ela age como ela age? Quais são as metas que ela tem para a vida dele ou dela, né? Qual é a contingência? Quais são os benefícios que ele procura no álcool? Se sentir mais livre, é? Ele quer poder ter dinheiro para sair para as festas? Ele quer poder, né, se divertir desta forma? Né? O problema dele é com diversão. O que faz isso acontecer? Aí você precisa refletir sobre isso. E aí, o que a realidade impõe? Aí você vai pensar, o que a realidade impõe que ele pode não conseguir essas metas ou não conseguir outras metas importantes se ele continuar agindo do jeito que ele está agindo? Coisas que são importantes para ele. E aí por isso que você para na rotatória e olha e pensa nisso. Esse é um exercício que vai te fazer ganhar muito tempo.
Aí você vai parar para pensar, tá, o que ele quer hoje? O que ele quer hoje que se ele continuar do jeito que está, ele não vai ter? Ou o que ele quer hoje que ele pode ter de uma forma mais rápida e mais fácil sem o álcool? E como eu hoje estou contribuindo no cotidiano para que fique mais fácil ele beber? Ou para que fique mais justificável ele beber? Como é que eu estou facilitando que ele beba ou como é que eu estou contribuindo para que ele dê desculpas? E aí eu tiro, eu não dou desculpa para ele beber. Eu às vezes até faço o contrário. Dou, né? E daí você vai. E daí não para pelo que você pensa que é o certo, primeiro. Ai, Vitor, mas eu já faço tudo certo. Ai, Vitor, mas eu já dou amor e carinho. Calma, para, fica no trevo, fica na rotatória. Olha, observa primeiro. Tá, o que a realidade impõe que essa pessoa pode querer e não vai conseguir dessa forma? Se ele apertar esse botão, não vai vir comida. Né? Qual é a comida para ele? Será que no caso dele poderia ser dinheiro, relacionamentos, trabalho, às vezes até problemas criminais? Que coisas poderiam estar afetadas que de alguma forma possam contribuir para que esse comportamento não dê tanta consequência positiva imediata? E talvez outros caminhos possam dar mais. E daí você pode fazer o seguinte, aí é uma sacada, assim, ó, só para quem está ficando até essa parte do vídeo. Ó. Às vezes, falar sobre álcool não é o caminho daquele momento. Às vezes não é o momento, nem sempre é o momento de falar sobre o álcool. Comportamentos paralelos estão ligados ao alcoolismo. Muitos. Comportamentos do dia a dia que acontecem. Por exemplo, olha, bebeu à noite e deixou a música muito alta ligada. Eu posso falar sobre a música muito alta ligada. Eu posso falar sobre combinados de relacionamento. Não só que vão me deixar confortáveis, mas também que vão te deixar mais confortáveis, mas que também possam, de alguma forma, dar menos espaço para que ele possa continuar bebendo sem ter nenhuma consequência negativa, ou para que ele possa ser confrontado com a realidade. É muito diferente você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você ficou bebendo a noite inteira e com esse som ligado e incomodando todo mundo. É muito diferente você dizer assim para ele o seguinte, olha, eu preciso dormir. Para mim é muito importante dormir, eu gostaria de poder dormir e eu não consigo dormir com o som alto ligado. Toda a diferença do mundo. Entende? Daí pequenos comportamentos paralelos do cotidiano podem ser uma ancoragem para você começar a criar mudanças, enfatizando a liberdade que ele tem. Você é livre para agir, eu não concordo, mas você é livre para agir, eu penso diferente, nós temos outras coisas que concordamos, não são essas, mas tem outras coisas que nós concordamos, você é livre para agir, eu sou livre para agir também, eu sou livre para decidir, eu tenho minhas preferências, eu tenho minhas expectativas em relação a você também, e a gente precisa, né, eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre isso, e você vai fazendo o quê? Eu sei que tem muita gente que me assiste que está sem querer, criou uma realidade muito fantástica para o alcoolista, em que ele pode, nessa realidade que você talvez esteja criando para ele, beber sem nenhum problema, que isso dê espaço demais para ele beber. E outras pessoas podem estar criando uma liberdade ao contrário, que ele não tem o direito de tomar más decisões, porque ele tem o direito de tomar más decisões. Pelo simples motivo de que não é tirando o direito dele de tomar más decisões que vai fazer ele tomar boas decisões. Se você quer que ele tome boas decisões, você precisa pensar em como criar essa motivação interna, entendeu? Não é você somente dizendo para ele o que ele precisa fazer. Porque senão ele começa a arrumar lembra? Pega no senso da autonomia, tira, vai pegar e vai querer reclamar com você. E não é você o problema. Não é você que está causando esse problema, é esse comportamento. E o seu comportamento ele está levando isso para algum lugar. O seu comportamento ele afeta o alcoolista de alguma forma. Aí você também tem que estar com essa postura de olhar para como o seu comportamento está afetando e para onde ele está levando. De novo, não estamos falando de certo e errado, estamos falando de objetivos. Os comportamentos eles acontecem por uma função e às vezes eles podem te afastar dos seus objetivos. Então, é você olhar para o que você está fazendo também, os seus hábitos que você faz sem pensar muito. Então, um pequeno passo que eu te daria para colocar hoje, se você está vivendo uma situação assim, é o seguinte:
você colocar combinados de relacionamento. Combinados de relacionamento. Expectativas suas sobre o relacionamento que essa pessoa, que sejam justificáveis, né? Honestas, assim, tipo assim, olha, pelo menos mínimas, né? Por exemplo, olha, eu preciso de uma boa noite de sono, vamos conversar sobre isso, eu gostaria de dormir. Ah, mas eu vou fazer então, vou beber em outro local. Olha, eu não concordaria, mas, né, eu preferiria que não, mas eu gostaria de poder ter uma boa noite de sono. Começa a já combinar e criar essa cultura de valorizar a opinião e a expectativa de ambos, a liberdade de ambos e os desejos e as preferências de ambos, as necessidades de ambos. E daí as suas expectativas sobre o relacionamento que ele precisa cumprir, de forma que deem gradualmente menos espaço para ele beber. Certo, gente? Eu vou continuar a live mais um pouco, mas eu já vou finalizar, só para finalizar a gravação, tá? Mas, gente, seguinte, o que acharam dessa live? Foi interessante? Clica no coraçãozinho aqui para eu saber se foi legal essa live. Tira um print, essa live vai cair na comunidade secreta e exclusiva da Semana ACA. Tira um print e me marca nos seus stories, marca na comunidade da Semana ACA. Eu vou colocar também um post aqui para você colocar o que é que você aprendeu nessa live de hoje, quais foram os seus maiores insights ou sacadas com essa live de hoje. E no meu Facebook e no meu Instagram você vai poder colocar o que é que você aprendeu, porque quando você coloca o que você aprendeu na Escreve, isso vai solidificando, isso vai sedimentando na sua cabeça e vai te ajudando a refletir sobre o que você aprendeu e você poder se apropriar melhor desses fundamentos e poder vivenciar eles na sua vida também.